Puglia é essa região da Itália que fica exatamente no Salto da Bota. Terra de paisagens deslumbrantes, do trullo, do oriquete, da azeitona, de vinhos incríveis, parece que tudo foi desenhado para o turismo. Em 5 dias vamos percorrer boa parte da região, numa série de 4 vídeos. No primeiro, fomos a Polignano a Mare e Monopoli. E hoje vamos para o Vale d'Itria, região de Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Ostuni. Vamos começar pelo começo. A gente está aqui a 4 km mais ou menos de Locorotondo, e aqui nessa região, Locorotondo, Alberobello, tem um tipo de casa que se chama trullo, e no plural se chamam trulli. E o trulli é isso aqui, ó, são casas de pedra, sem nenhuma argamassa entre as pedras, só são montadas, e em cima o teto é nesse formato de cone. E viemos direto aqui fazer o check-in no local onde a gente vai ficar hospedado por 2 dias, se chama Navolti Trulli e Chieti. É simplesmente o melhor lugar que a gente vai ficar em toda essa viagem. E esse lugar aqui é cheio de história. Eu vou contar pra vocês uma por uma dos 3 quartos que tem aqui. Então esse primeiro é o Il Forno, é o nome do quarto, porque ele era o forno da cidade. O segundo era onde a família morava. Então ele é chamado de La Casetta. Não, Casetta não é. Então ele é chamado de La Casetta. E aí vem o terceiro, que é esse daqui, que é o local onde a gente vai ficar hospedado, que era onde ficavam os animais aqui dessa maceria. E maceria aqui nada mais é do que fazenda com animais e que eles vão fazendo a produção local. Então aqui nesse trullo tinha coelho, tinha galinha. No nosso quarto era onde ficavam os coelhos. E no banheiro tem uma banheira que era onde eles davam banho nos cavalos, davam água para os cavalos. Por fim, aqui, onde era a horta da família, eles fizeram essa piscina. Olha que sensacional. E vamos entrar aqui para mostrar para vocês bem direitinho. Olha só, para começar, todos os hóspedes são recebidos assim, ó, com um bolinho que já tá comido aqui, hein? Alguém comeu um pedaço, hein, Carolina? Não comi. Não? Pior que tem um pedaço aqui comido. Ah, tem um buraco aqui. Não, ele cortou só. Ah, ele cortou. Não. Ah, tá cortado, tá, tudo bem, ninguém comeu. E aí aqui, olha só, um vinhozinho Orichette, que é a massa que quem já viu o primeiro vídeo aqui da Puglia já sabe o que que é, já viu. Ah, uma cartinha cheia de recomendações de restaurantes da região. Olha só, temos cozinha, e olha que bonitinha essa cozinha. Vamos para a parte principal da casa, que acho que é a mais legal, que é o trullo, que é o nosso quarto. A gente está hospedado exatamente no que é uma das atrações principais nessa região aqui de Locorotondo, Alberobello. Olha só que espetáculo. Como eu falei, aqui era onde ficavam os animais. Então aqui era onde ficavam os coelhos. E ali, ó, tá vendo esse buraquinho? Ele nos contou que ali eles davam a comida para os coelhos. Buongiorno. Hora de tomar café da manhã. A gente tá aqui, ó, descobrimos o nome. É San Marco, o nome do vilarejo que a gente tá. E a gente vai tomar café da manhã aqui, poucos metros do nosso trullo. Grazie. Aqui o café da manhã geralmente é assim, ó, é adocicado. Esse aqui é sem nada por dentro, mas tem vários com chocolate, tem com creme, mas é bem gostoso. E veio quentinho esse, né? Alimentados, vamos para Alberobello. E agora a gente aprendeu, ó, quando tem a faixa azul assim para estacionar, é que o estacionamento é pago, tem que achar o parking e pagar. A gente tomou uma multa lá em Monopoli porque a gente parou ali e não sabia que tinha que pagar. E agora sim, a gente tá chegando na parte histórica e já conseguimos avistar alguns trulli. Take me in your arms, do just what you want, you're the one I trust. E aqui o negócio é passear, caminhar entre as ruazinhas, porque olha aqui. Olha essa rua aqui atrás, que lindo. Alberobello é patrimônio da Unesco e o trullo é de 1400 e dizem que eles faziam isso para evitar os impostos. Porque se tu tira a pedra fundamental, vira um monte de pedra no chão e aí eles conseguiam ludibriar os cobradores e não recebiam a cobrança de impostos para pagar sobre o local que eles moravam. No one else, 'cause baby we got chemistry. You give me feelings that I never knew. This heart of mine will always and forever belong to you. E aqui, ó, no final da ruazinha tem um trulli todo decorado como as pessoas moravam antigamente, a gente pode conhecer. E aí, se vocês repararem, tem alguns símbolos em cima
ali no telhado. Esses símbolos são para trazer sorte para as famílias que moravam ali. Eu tava escutando, tem várias pontinhas ali diferentes em cima no topo, algumas com uma bola, outras sem. Isso ia diferenciando também a classe da pessoa. A sem essa bolinha ali em cima eram as pessoas mais pobres. Uma paradinha para comer aqui é essa aqui é uma focaccia de tomate, acredito eu. E aqui, ó. Esse aqui é da Cacá. É muito bom. Nossa! Esse é com creme de limão. É amêndoas. E amêndoas. E é muito macia a massa, muito crocante. O melhor que a gente comeu em toda a viagem até agora. E a dica é vir cedo. A gente chegou aqui pelas 10, 9, 10, nem tão cedo assim. Mas tava bem mais vazio que agora. Agora já são quase 1 da tarde. E essa pulseira e os brincos que a Cacá tem usado nessa viagem toda são da Brás, que é uma marca de joias artesanais feitas de latão. Eu vou deixar aqui o Instagram dela para vocês darem uma olhada. Para quem vier fazer a visita que nem a gente, veio só conhecer, 2 horas, 2 horas e meia, máximo 3, é suficiente para conhecer tudo aqui, passear bem. Isso que a gente parou bastante para tirar foto, fazer vídeo, e a gente agora vai procurar alguma coisa para comer. Então a gente chegou agora aqui na Maceria Nina e aqui tem um restaurante chamado Horto. E esse restaurante ganhou recentemente uma estrela Michelin. Então estamos bem empolgados para conhecer. Aí a gente já chega aqui ó, com um welcome drink, Aperol Spritz caseiro. Olha a cor dele. Salute. Aperitivos locais. Um bechamel de queijo, olha só que maravilha. Sente a crocância. É bem suave o queijo, mas é muito bom. Dá pra sentir bem o sabor. Então aqui é meu primeiro vinho primitivo da Puglia. Olha a cor dele, ó. Ah, grazie. Uau. Neutral bread, grano arso, cracker with a mix of cereal. Eles trouxeram um pão que é feito aqui e um azeite de fazano. Meu Deus. O meu é um peixe. Realmente. Nossa, olha isso. Se desmanchou sozinho. É bem sutil o molho. Esperava mais. Achei bom, acho bem mais bonito do que gostoso. Não teve aquela explosão de sabor assim, sabe? Vou provar o da Cacá agora, que ela gostou bastante do dela. Um queijo Cacio Cavallo. É pra ser um queijo bem forte, vamos ver. Esse sim, ele é recheado. Ah, isso tá maravilhoso. Errei a escolha só. Terminamos nossa experiência e vou dizer assim, ó. Apesar de o meu prato que eu escolhi não ter sido exatamente o que eu tava esperando, eu achei fantástico, assim, a experiência como um todo. O lugar, o atendimento, todas as comidas de entrada, de finalização. O prato da Cacá tava fantástico, aquela explosão de sabor que eu tava esperando. Realmente o meu, que é um peixe, mas eu acho que essa era a proposta do peixe, ser suave e tal. Então, assim, eu que escolhi errado. E vou dizer mais uma coisa, o preço também não é caro para um restaurante de estrela Michelin. Eu vou deixar o preço de tudo que a gente tá pagando numa planilha. Aqui na descrição tem um link para vocês pedirem ela, ou aqui nesse QR Code na tela. Então peçam lá e vocês acho que vão se surpreender também com o valor. E agora viemos para Cisternino, que é outra cidadezinha dessas aqui que compõem o Vale d'Itria. Toda essa região aqui do Vale d'Itria tem a especialidade nas carnes. Então, se vierem para cá, provem as carnes. É diferente da parte litorânea da Puglia, como a gente estava ali em Polignano a Mare, Bari, Tranto, são cidades litorâneas, então elas são boas em frutos do mar. Mas aqui eles são bons na carne. Essa aqui é a igreja San Nicola. Ela tem fundações do século VI e a fachada é do século XVIII, mas já é uma reforma de uma fachada que tinha do século XIV. E voltamos a Locorotondo, só que dessa vez para conhecer a cidade, porque ontem a gente só veio comer mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha na cidade. E aqui a gente está entrando ó, bem no portão de entrada da cidade. Essa cidade aqui já teve outros nomes.
ela se chamou Casale San Giorgio, depois de um bom tempo passou a se chamar Casale Rotondo e agora se chama Locorotondo. E é porque justamente o rotondo significa redondo e a cidade tem um formato circular, né, redondo, por isso que tem esse nome. O lugar que a gente comeu ontem, ó. E aqui bem no centro histórico tem a igreja mãe do San Giorgio Martire. Ela é muito bonita, bem impressionante. E essa igreja foi construída em cima de outras igrejas bem antigas do século XVI. E no centro da igreja tem um vidro onde a gente consegue ver as fundações da igreja anterior. Do lado dessa igreja tem a Capela Maria Annunziata e ali tem um presépio esculpido nas pedras. É muito bonito. E a gente veio aqui na Labraceria para provar um prato típico aqui da região, que é o bombete. Ele é uma carne de porco enroladinha com queijo dentro. É bem macia, bem temperada, aquele salzinho de churrasco. É feito na brasa, tem um saborzinho da brasa. Muito bom. Provem bombete quando vierem para cá. Aqui, como tá num nível mais alto que o mar, fica friozinho de noite e eu tive que até recorrer ao meu moletom da La Moustache. E eu tenho desconto em todo o site da La Moustache, com 15% de desconto, exceto nos produtos que já estão em promoção. Entra lá no site, coloca Diego15 e aproveita que tem bastante produto legal, que nem esse aqui. Estamos saindo aqui de Locorotondo e agora a gente vai pegar o carro e vai conhecer Ostuni, que é conhecido como a Cidade Branca. Vamos para lá. Ostuni fica entre Locorotondo, que era onde a gente estava, e Lecce, que ó, a gente consegue ver, olha que lindo, dá pra gente ver o mar daqui. E ela é conhecida como a Cidade Branca porque no período das pestes eles jogavam cal pela cidade, porque eles acreditavam que isso desinfetava a cidade. E aí a cidade ficou toda branca e na sequência eles acharam bonito e foram pintando de branco. E hoje a cidade é toda assim, clarinha, branca. Paradinha aqui em Ostuni pra gente provar o que é quase que um pastel deles aqui, que é o panzerotti. Eu peguei um de mozzarella e tomate. Vamos provar. E uma peroni. Grazie. É totalmente um pastel. É um pastel, só que ele é um pouquinho mais grosso, eu acho, a massa do que o normal que a gente faz lá. Ó. Eles botam bastante recheio de queijo e um molho de tomate. Exatamente como o pastel no Brasil, tem vários sabores e tal. Uma delícia. Provem aqui, panzerotti. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Aqui em cima tem essa porta pintada, que é bem famosa para tirar fotos. E aqui, ó, a gente tem uma vista espetacular. E ali é tudo oliveiras. Muito bonito. Eu não conheço a Grécia, mas eu imagino que seja muito próximo disso aqui. Eles têm sim uma influência grega aqui muito forte. Os gregos invadiram aqui há muitos séculos atrás. E inclusive foram os gregos que desenvolveram a agricultura aqui pela Puglia. Então tem sim muito de Grécia aqui, mesmo que a gente não conheça, a gente consegue se sentir um pouco nessa região. E com essa vista aqui dos Trulli, eu me despeço hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou essa região aqui, é muito linda. E vem mais coisa por aí, a gente vai continuar passeando aqui pela Puglia. Então, te inscreve aqui no canal para não perder. Eu vou deixar aqui também uma recomendação de outro vídeo meu para tu continuar no meu canal e eu te vejo nesse próximo vídeo. E já chegamos a Lecce e chegamos ao Otranto. A cor dessa água parece uma picanha das azeitonas.